Sejam todos bem-vindos a mais um grande episódio do Lendas. É aqui, nesse programa, que as grandes histórias de diversas personalidades que contribuem para o sucesso do rodeio brasileiro são eternizadas e ganham vidas. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, com uma locução vibrante e um estilo único. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a vida e trajetória do Palitão. Você viu que eu tô nervoso, né? Mas depois eu me oro. Não, daqui a pouquinho você se solta, Palito. Já secou a boca umas 3 vezes, tô bebendo água. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá vendo, né? Eu tenho visto, viu? Eu tenho visto lendas. E tá gostando das histórias que nós temos contado? Cada um, acho que nem eu tô chegando aqui agora, eu tenho medo. Eu tenho medo de microfone, eu tenho medo de câmera, eu tenho medo de um bocado de coisa. E depois eu vou desenvolvendo a toada aí, a tendência é piorar um pouco ou melhorar, um dos dois. Ah, eu tenho certeza. Mas eu tô que sadio melhora. demais que vocês convidou eu. Nós Meio aqui logo, estamos né? felizes que essa agenda deu certo. Que Visto bom. que, ó, você tá num lugar, já rapa pro outro. Foi ligeiro o negócio, né? Eu tava forgadão lá e o Chuchu ligou e falou, ó, o Vinícius quer falar com você. E já piquei o celular nele, já falou. Aí nós marcamos para uma quarta-feira, 6 horas da tarde, era isso? Era. Não, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, não deu certo. Aí na segunda-feira ele ligou e falei, eu tô com o carro de bico pra Rio Preto, eu que tô indo. Daqui eu tô indo pra Jales, né? Ué, falei, obrigado, todo mundo aí. O Lendas, a turma aqui do BR Max é um sucesso, né? O povo do rodeio que vê, né? Todo mundo vê o... Ah, eles gostam. Hã? Todo mundo vê o trem do rodeio. Outro dia eu tava acompanhando, eu já vi aqui o Gleidson inteirinho. O Silmar Colombo, campeão, assim, tal, e via do Adriano. Até, inclusive, ele citou que eu carrego o gengibre, tá mascada no bolso. Eu não vivo sem gengibre. Não pode deixar de fora. Tudo jóia. Você vai puxando uns assuntos aí, nós vai no trieiro. Vamos Então, ver. bora lá. Antes de falar sobre o Palito e sobre tudo que ele construiu dentro das arenas, eu queria ouvir falar sobre o Divino Donizete Lopes. Que é o dono do palito, né? É isso? Exatamente. Alguém... Nossa, e eu vou construindo. Nós vai contar a história? Bora lá. Eu tô numa toada que esses dias eu contei a minha história perto de um carroceiro, o burro chorou. De tão triste que é a minha história numa parte e depois vai desenvolvendo. O Divino Donizete Lopes é um moleque que nasce, né, eu vou dizer assim, né, eu sou o 7º de 12, certo? E quem é o 7º, segundo os inteligentes, já diz que nasce por necessidade, né? Eu sou o 7º de 12, calcula. E aí eu sou um guri criado na roça desde cedo, daquele tempo, eu já tô com 59 para 60. E aquele tempo tudo era diferente, você tinha que tirar o pé do chão. Eu fui criado assim, faz o que eu te mando e guarda o que você sabe, moleque. Foi a melhor coisa, hein? Naquela hora foi meio arruinoso, mas pra hoje você olha pra trás e fala assim, que bênção que foi. Que criação sadia. Que criação sadia, né? Porque eu aprendi que naquele tempo a gente não tinha essa necessidade de hoje, de ter grana, de tudo. Que você vivia com o básico, né? Mas eu trabalho desde os 6 anos de idade, entendeu? Então, e aí desenvolveu minha vida e esse lance, para nós não ficar esticando muita história, a comunicação vem daí. Meu pai e meu tio mais novo, que já não está mais entre nós, eles eram cantadores de folia de reis. E eu via folia de reis quando eu era moleque, eu achava bom demais aquilo, mas não sabia direito o que estava acontecendo, mas fui vendo. Mas quando chega o rádio dentro da minha casa, que foi uma coisa assim que aquele trem deixou nós doidos. E minha mãe incentivando, nós, tal e coisa. E nós catava a mamona, eu lembro a mamona do carreador e punha no terreiro e despinique e vai. Comprou um rádio e esse rádio foi a história. Esse rádio foi a história. E escutei moda para arrebentar, escutei um balaio de coisa boa e aquilo ali foi formando alguma coisa. E o tempo vai passando, eu saio de Vista Alegre do Alto. Eu sou de setembro de 1965. Em 73, minha família muda para Santa Adélia. Fui um pouco na escola, eu fui um guri muito doente, eu tive hepatite, tive reumatismo no sangue. E foi custoso de eu fazer, mas eu fiz até a 3ª série primária. Porque eu lembro que teve uns tempos que eu ia e não dava mais para ir, ficava em casa e foi nessa toada aí. Com 11 para 12 anos eu já estava pegando o caminho. E aí começa essa história que vai chegar aqui hoje, no Palito. Aí eu fui num circo de tourada em Santa Adélia, eu vi aquilo, eu fiquei doidinho com aquilo.
Sempre eu conto essa história por aí, mas vale a pena. Circo de Tourada, a turma que é da minha era, você conhece como é que foi que funcionou ou não? Eu sei das histórias. A Circo de Tourada funcionava antes das festas do peão, era o Circo de Tourada que dominava. Então o pessoal chegava, montava um circo na determinada praça. Algumas companhias que eram mais ricas, ou melhor de situação, tinha boi, tinha alguns animais, e pegava o gado das fazendas para fazer o rodeio, a tourada, que era isso. E eu vi aquilo e endoidei. Só que eu era muito pequeno, e quando foi ali para os meus 14 para 15 anos, eu saio de Santa Adélia e mudo para Limeira do Oeste. Limeira era distrito de Turama. Uma história comprida, foi meu irmão mais velho, que também não está mais entre nós, o segundo que mora aqui em Rio Preto, que é o Júlio, o Paulão, eu e o finado Tunico. Nós trabalhávamos em 5 no retiro de tirar leite da mulher, que dali eu já fui apartando deles. Aí voltou todo mundo para o estado de São Paulo de volta e eu fiquei em Iturama. E dali que eu queria o quê? Eu queria aprender a torear para ir para o circo. Aí começa o palito que vai para o circo. Isso aí já vamos vindo aqui para setembro de 1983. Nós estamos falando, eu ia fazer 18 anos, certo? Aí na semana que morreu o Altemar Dutra, que foi em novembro de 1983, eu pego o apelido de Palito. Quem colocou o apelido de mim de Palito foi o capitão. Circo Rodeio Mestre, capitão Asa Branca, saudoso capitão. Porque muita gente conheceu o Asa locutor, mas lá atrás eu era o capitão. Depois teve o Demar, que é o Asa Branca Júnior. Depois tem o Demarzinho, ele, a Michele, que está até hoje lá em São José do Rio Pardo, que é a família do saudoso capitão. E daí vira o Palito Toureiro. E porque era muito magro, velho. Era ligeiro, trabalhador, novo, tava forte e rijo. E eu nunca tive a noção de querer ser locutor de rodeio, mas eu queria ser locutor de rádio. Daí eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Tô tocando nisso, eu já tô no trecho, já tô com a mala nas costas, tô pra estrada. Circo era de um lugar pro outro. Eu conheci muita gente do Circo de Tourada. Os caras falavam, ó, você não é peãozinho de bater estaca não, você é pra torear, pra ganhar cachê. E nós ia. Eu conheci muita gente boa. Ô Palito, e como funcionava uma tourada na noite? Uma tourada na noite vão colocar na companhia do capitão, um exemplo. Uma praça forte, que nem era na época Catanduva. Eu peguei o apelido de Palito de Serra Negra, por exemplo. Então, dependendo de quantos tinha, vamos supor, para torear 6 boi ou 6 vacas, ou uma corrida na noite, 3 toureiros na primeira passada, 3 na segunda. Dependendo, se tivesse menos. Pintei a cara há muito tempo, quando eu conheci o Carrapicho Diamante, que já se foi também. Conheci muito toureiro bom, eu era um menino, então eu pintava a cara e fazia tourada com 3 e outros 3 participantes. Fazia o Mamão, tá vivo ainda, o Beto tá vivo, o Pelezinho não sei se tá ainda, o Cadelinha. Eu sou desse tempo aí, dessa turma. E muita gente boa. E daí fazia parte do rodeio, que era no sorfete, a molecada montando no burrinho, normalmente, né? E depois que vinha os shows. Então, quantos shows que eu vi daqui, dessa distância que nós estamos aqui, que se fosse essa tecnologia de sonzeira de hoje, eu vi Tião Carreiro cantando com 2 alto-falantes, um dentro e um fora do circo. Eu vi o Zé Rico cantando com a caixa amplificada. Já não sonhei com você, que foi 83. Isso aí, então, a hora que nós vemos toda essa parafernália de hoje, mas até aí não existiu o Palito Locutor ainda. Aí, quando dá de 84, ó, eu vou pro circo no final de setembro de 83. Viro o Palito, não era o Palito, era o Badalo. Eu viro o Palito em novembro. Aí eu queria torear boi, eu queria torear. Aí eu fiz 18 anos, eu virei o fera, eu queria boi. Entendeu? Aí vai. Quando dá 1984, ali no comecinho do ano, eu conheço o sul de Minas. Aí eu vi que eu não queria estar viajando naquele circo grandão, que aquilo era pesado. Nós falávamos assim, piludo é os caras que auxiliam, nós falávamos. Mas às vezes você tinha que bater estaca, você tinha que ajudar, aquilo era tudo pesado, era tudo, né? Aí nós montamos não teve uma porta de venda entre Caldas, São Pedro de Caldas, no município de Bom Repouso, Cambuí, Córrego do Bom Jesus, Bueno Brandão, Borda da Mata, Monte Sião, Ouro Fino. E eu fiquei 84 inteirinho. Nós percorríamos os bairros aí com um cirquinho, que eu era sócio. Tá entendendo? Aí nós compramos uma pauleirinha, chamava pauleira. E eu toreando.
E muita gente via, aí era o Catito aprendeu a torear com Bagunça, que aprendeu com nós, e aí falava, não tinha quem falava no microfone, o Bagunça tinha linguagem de circo. Nessa época, o Luiz de Castro, tá dando para entender a história? Porque eu estou estendendo para não ficar comprido o negócio. Lá no começo, antes do locutor, que já que nós vai chegar no locutor de rodeio. O Luiz de Castro foi um radialista muito forte, um compositor muito forte. Ele era de Pouso Alegre, ele tinha um circo. E na época, quem estava na ponta mesmo era Dino Franco Moraí, Geisibel, Iride Irineu, quem mais? Lourenço Lorival, tá até hoje aí. Então, o Luiz de Castro fazia a passada dos artistas para fazer os shows. Então, vamos supor que lá nos Fernandes, lá em Borda da Mata, eles faziam o show primeiro e depois vinha cá para Três Cruzes em Monte Sião para fazer depois. Então, lá eles faziam o show primeiro e nós fazíamos a torada aqui, aí chegava e dava o show. E assim foi. Nessa circunstância, nesse 84 para 85, um monte de gente falava assim, você devia ir trabalhar na rádio. Porque eu falava no alto-falante do circo. Você devia ir falar na rádio. Eu não tinha noção nenhuma do rádio. Até então, eu tinha uma grande admiração por grandes locutores de rádio, que eu conheci alguns depois. Eu sou um cara que eu ouvi em Osé quando era moleque. Eu ouvi Carlito Martins, eu ouvi Edgar de Souza, Jorge Paulo, Zé Bétio, depois Oswaldo Betil. Esses, os bitelão lá de Riba. E regional, aqui quando nós era moleque na região de Vista Alegre do Alto, escutava em Olêmio, Cachoeira, em Catanduva, depois que nós mudamos aqui que eu mudei em Santa Adélia, escutava Sebastião Dotti. Nós via televisão, os primeiros programas eram do Silveira Coelho, Jaborã, Gentil Rossi, daqui, que era o Porteira do Oito, daqui de São José do Rio Preto. Porteira do Oito eu já peguei. Então, não sei nem se existe. Acho que deles só o Gentil tá vivo, a turma não sei. Porque eles já eram, essa época aí que eu tô falando, é coisa de 43, 44 anos atrás. Essa volta que eu dei agora. Voltando lá no circo, tá bom. Então o que nós vamos fazer? Aí eu paro no município de Monte Sião em janeiro de 85. Ó, já tô vindo lá de trás para nós passar. E fui pra tal da rádio. Aí beleza. Uau. Tudo isso aí... Essa já é a fase do palito locutor. Não. Não? Esse é o palito do circo ainda. Então, peraí, que o público de casa, no segundo bloco, vai conhecer um pouco mais sobre essa história e entender como é que esse fenômeno, reconhecido nacionalmente como o locutor mais sertanejo do Brasil, começou a ingressar nas arenas de rodeio. Nós voltamos já. Vamos beber água, tá doendo minhas costas, só de lembrar daquela pauleira. Morre aquilo que eu seguia, que era o Zé, e chega o Asa. Sejam bem-vindos de volta ao Lendas. Hoje eu estou recebendo o ícone na locução, em tantas modalidades dentro do nosso afamado universo do rodeio, o grande Palito. Ô Ícone Palito, é bom? opa, reconhecido como Quero ser lenda. um, então. Mas você já é, meu Quero querido. ser um ícone. Já Evelyn, nós tá partindo para um outro bloco aqui, é isso? Exatamente. E eu fui estamos com de dor volta. nas costas, como diz o caipira, eu tô com dor na cacunda. Eu voltei hoje em dia HD, existe HD ainda, mas tem um negócio mais ligeiro que ele, né? Hã? Existe. Eu voltei lá no carcanhar do Peba. Eu voltei lá no comecinho de tudo. Meu Palito, mas Deus. tem história aí nessa jornada de vida, hein? Tem. Você não sabe, mas eu tô vendo o carreador, tô vendo o barro, tô vendo a poeira, tô vendo as porteiradas que eu tomei na cara lá atrásão. Então eu costumo dizer que eu tomei tanta porteirada na cara que agora eu tô pulando por cima ou varando por baixo. Mas até onde nós estamos aí não chegou o locutor de rodeio ainda. Aí eu chego na rádio de Bueno Brandão, na época era a Rádio Jornal Sul de Minas, Rádio Jornal. E não existia FM naquele lugar. E hoje em dia acho que não existe mais AM, né? Não. E aí começa uma jornada do locutor de rádio. Em julho de 1985. E eu ia completar 20 anos em setembro, certo? Tem um figura lá que chama Lecir Bujato, que tem um irmão que chama Acir Bujato, que é tudo gente do rádio. O Lecir que está em Bueno Brandão até hoje. Tem lá o de Cross, Sandro Mendonça, tem um Profeta, que é o Mauro José dos Santos, que foi meu primeiro DJ. Encontrei essa galera, então era uma outra realidade. Eu mudo, saio do circo e mudo para Bueno Brandão.
Bueno Brandão é um lugar maravilhoso, pertinho de São Paulo, só que é no sul de Minas. Mas naquela época não tinha estrada de asfalto. Era estrada de terra pro lado de Socorro, de Munhoz, e pro lado de Inconfidentes e Ouro Fino. Hoje é tudo asfaltado, é estância turística, etc. e tal. Eu paro lá e tô lá no comando do rádio. Fiz um programa de manhã cedo substituindo, e eu lembrava do que eu tinha ouvido durante aquela infância minha, a chegada da adolescência, e apresentava. Tinha sempre um DJ lá, um sonoplasta, né, vamos dizer. O DJ, hoje em dia, que DJ é uma coisa, sonoplasta é mais ou menos, tá todo mundo bebendo na mesma água aí. E aí, sempre uma pessoa tocava e eu já tinha uma noção do que eu queria que tocava, as rádios tinham direção artística, dá uma saudade disso aí. De repente, eu peguei um programa de auditório para fazer aos domingos, da meio-dia às 5 da tarde. Aí, às 5 da tarde até às 7, eu entrava no estúdio e fazia um programa de estúdio, meu, que chama Programa do Palito. Aí começa o locutor de rádio. Rapidão, mas lastrou o nome meu naquela beirada lá, e carta, e gente, aquele piseiro. Aí eu fui num lugar que chama Ponte Segura, hoje é distrito de Senador Amaral, na época era distrito de Cambuí, e o Zé Silvério, que era o festeiro, ele tá vivo ainda. O Zé Silvério, eu fui, na verdade, fazer a animação da programação de show de violeiro. Se eu não me engano, naquela época foi o pessoal da caravana da TV Cultura. Legal. Inesita Barroso, Moraes Sarmento era vivo ainda, etc e tal. E no domingo ia ter um rodeio, certo? E esse rodeio, quem era o locutor era o Liés Fermino, que está em Cachoeira Alta. Gente boa para arrebentar lá de Bom Repouso, gostar. Do tempo do Circo Torado, teve companhia de rodeio também, Cia Sul Mineira, ele e o saudoso Zé do Sarto. E daí o Liés está falando lá nesse rodeio. E nesse rodeio tava quem? Nenê Janguini, que é o Odair Donizete Janguini, Paulo Janguini, que é o Ranzinha, Jorge Janguini, Malaquias, que é o Wagner Aparecido Godoy, Vitor Tavares, Anacleto, Pelezinho do Nésio, o Galo Branco e companhia. Esse povo era de Socorro. O Nenê Janguini era amigo do Zé do Prato porque já tinha começado a festa de Americana e o Nenê tinha sido campeão da primeira. Entendeu? Isso aí que eu tô falando pra você é 1986. Aí o Liés chama eu lá, eu subo, não tinha essa noção eu sabia que era locução de circo, eu sabia que era uma locução de rádio. Eu já tinha visto alguns locutores de rodeio. O primeiro locutor de rodeio que eu vi foi o saudoso Zé Ribeiro, não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. O segundo foi o Capixaba, o terceiro foi o Donizete Alves. Daí pra frente, daí eu já não lembro mais, porque eu já vi um monte de gente narrando rodeio. Eu peguei, o que eu vou falar aqui nesse microfone? Mas quando você é novo, além de você não ter noção de nada, não ter medo de nada, você soca a cara. Eu era que nem um tatu corrido de cachorro, eu ia entrando em qualquer buraco, eu ia socando minha cara e ia mesmo. E o Liés chamou lá, eu falei umas buntadas, certo? E o rodeio tinha que acabar antes de escurecer, que não tinha instalação de energia elétrica, era num campo. Depois nós voltávamos para a barraca da festa. Tá bom, tá bom. Fui, terminei a festa, não dirigia, tinha um pessoal lá de Bueno Brandão comigo, me levou embora para Bueno Brandão e a vida continuou. Passa um tempo, um tanto de mês lá, eu era vendedor de pano. O Zé Guilé e eu na época, isso aí que eu tô falando era a época do Plano Cruzado. Foi a primeira vez que eu almocei, jantei e dormi com a barriga cheia. Foi essa época. Aí, o que acontece? Encosta uma moto, dois caboclos lá, tira o capacete, o Nenê e o Nacretão. Ó, nós vamos fazer um rodeio em Jacutinga e nós vamos buscar você para ser locutor. Mas como? Mas eu não sou locutor. Eu falei, não, quem não é o Pabuf. O Pabuf imita locutor, mas não é. O Pabuf era salva-vida. E o Pabuf gostava de microfone. Você vai dar bom locutor de rodeio. Eu falei, gente, eu não tenho noção não. E eu não queria. E eu não estava achando bom mexer com gente. Porque eu sou criado, mexer com animal, com roça. Eu tava com uma saudade doida de voltar pra roça onde você não briga com... Eu viro, quer dizer, você tá mexendo com tropa, você vira um animal. Só que animal é bom, não conhece dinheiro, não te empurra, não te cutuca, não te inferniza. E estava numa situação ali que eu não tinha ainda conhecido direito nem dinheiro, nem mulher, as coisas estavam assim, tudo chegando numa hora só. Aquele trem estava me apavorando. Foi uma hora custosa, molecão de 20 para 21 anos ali e tudo. E eu falei, rapaz, eu tô querendo largar a mão de gente, largar a mão de rádio, largar a mão de tudo e tudo. Aí eles deram quando levar pro rodeio. Fui narrar esse rodeio lá no Coronel Renó, em Jacutinga. E fui. Aí lá começou. E aí que a coisa pegou.
Meu Deus do céu. Aí vai daqui, daquilo nisso. Estamos contando história, não estamos? Nenê Janguini passa a mão numa sacola, leva uma meia dúzia de fita do Zé do Prato. Somzão do Chiquito, Zé do Prato falando bonito. E aquela coiseira, aquela mais maravilhoso e tal. Só que eu fui num rodeio, eu não tinha um sonoplasta, eu não tinha essa noção, nada. E era 70, 80 montada. Normal tinha uma fita que tocava o hino nacional, uma que fazia uma oração. Você tinha que falar quase o tempo todo, certo? E o primeiro som que eu falei lá de Ponte Segura foi o serviço de alto-falante do João Mineiro, um cara que tem uma sorveteria lá em Munhoz. Não sei se ele tem o serviço de som. E o segundo som que eu falei foi do João Caramujo, lá de Ouro Fino. E ele também não tinha noção. E aí foi. Bom, foi. Vou parar por aqui com isso. E vendendo retalho que dá dando gosto de ver. Tá ganhando dinheiro. Lá em Bueno Brandão. E eu tô contando essa história de novo. Acho que eu já contei ela alguma vez. Eu tô lá dentro da história. Aí pegou, passou um tempinho. Eu conheço a segunda pessoa que chega num segundo momento na minha vida. O João Piffer de Amparo, que tinha companhia Brete de Ouro. Esse cara fez a diferença. O Silmar é muito amigo dele, o Silmar conhece. Ele tá vivo até hoje. Tô devendo uma visita para ele uma visita para mim. Ele ficou muito tempo no Mato Grosso. Tá lá em Monte Alegre do Sul e qualquer hora eu vou lá. O João mandava alguém, eles tinham um abatedouro líder, abatedouro de frango, mandava alguém me buscar em Bueno Brandão para ir narrar rodeio. Fui narrar um rodeio em Monte Alegre do Sul, um domingo à tarde. Começou 1h da tarde, tinha que acabar com o sol também. Uns 4, 5 caminhão de quianino, sorto. E era um corredorzão assim de varão de calibre, descendo boi, e o povo mandando corda. E gente a cavalo empurrando lá pro outro canto e eu falando. O começo foi desse jeito. Pega o Nenê Janguini, leva um monte de fita do Zé do Prato para mim ter uma base, certo? Aí começou a ter as comissões de festa. Começou a ter as comissões de rodeio. Começaram a me ligar, me levar. O João tinha a Brete de Ouro, tinha uma estrutura e me levando tudo. O Paulo Sintra, que está nos Estados Unidos desde 1989, comprou um chapéu para mim, mas um chapéu bonito. Bonito. E na época custou caro, vamos supor, um chapéu que custa 1.000 conto, 2.000 conto, sei lá o quê. E numa daquelas fitas do Zé do Prato tinha uma fala que falava assim, ó. Senhores cavaleiros, o prêmio não é um cacho de banana, não é uma caixa de cerveja, não é uma garrafa de cachaça. O prêmio dá para comprar 10 ternos desses que eu estou usando. Se referindo ao terno, ele quis dizer que ele estava usando uma peça fina e algo que daria 10 ternos, um terno daquele que ele usa, no mínimo custa R$3.000 hoje, seria R$30.000. Você está entendendo o que eu estou falando? O simpático aqui pega no final da festa de Monte Sião, a segunda. A primeira nós foi tudo amarrado com arame, a segunda em Monte Sião. Até hoje eles têm birra comigo, nunca mais levaram eu lá. Eu viro na final do rodeio e aquele tempo tinha o corridão, os 10 e os 5. Eu chamo os peão dentro da arena, nos 5, e falo, senhores cavaleiros, a premiação não é um caixa de banana, não é uma caixa de cerveja, não é uma garrafa de cachaça. Dá para comprar meia dúzia desse chapéu que eu estou usando. Quem que não foi, não tinha internet, não tinha celular. Isso aí que eu estou falando para você, 1987 ou 88. Se eu puxar rápido aqui meu HD, é a segunda, foi em 1987, que a primeira foi no Cometa Halley, em abril de 1986. O que saiu o assunto? O Palito falou que o prêmio da festa é mais barato, não dá para comprar o chapéu dele. Isso aí cancelaram eu durante uns 5 a 10 anos. Inverteram totalmente sua Tudo. fala. Gelaram eu grandão mesmo, meteram a porteira pra minha cara. Não vou falar o nome dos caras porque não merece falar que na época tinha que chegar e falar, ô, por que você falou isso aí mesmo? Aí eu ia falar, ó, escutei do Zé do Prato, mas tudo bem. É história, mas é um pedaço difícil a minha história. O que é tomar gelo? Aí eu tinha pegado o gosto, eu fiquei meio entre ir e entre não ir pro rodeio. Aí foi sofrimento puro com relação a isso. Aí eu conheci uma outra cultura, eu conheci outras pessoas em Bueno Brandão, eu conheci gente que lia ufologia, eu li revista de ufologia há 5 anos, eu conheci uma galera que não era, eu conheci outros tipos de música, eu conheci um outro mundo da história, tá? Mas
tudo andando dentro daquilo que eu queria. Eu falei, bom, esse povo aqui parece que eu me dou melhor. E foi indo, foi indo, foi indo. Só que eu tinha um amigo que ele morreu dia 7 de dezembro de 1990. Ele era bem mais velho que eu, acho que ele era uns 15 anos mais velho que eu. E ele falava, vai com calma, sair, conversar com a gente. É o Fernando Mourão. Esse cara, se ele fosse vivo naquela região lá, pelo menos o rodeio tinha tido um outro rumo. E aí, esse cara parte pro outro lado, morreu de acidente, tudo tal. E eu fiquei perdidinho. Isso já vai de 90 para 91. Eu conheço o Afrânio Moro. O Afrânio Moro foi um dos melhores locutores do Brasil, esse cara. Aí juntou o Afrânio, o Chiquito, que estava separado do Zé, e montaram a Mexe Coração, Companhia Mexe Coração. E liderou por um bom tempo, mas mesmo assim eu estava incluído. Quando dá de 91 para 92, que eu empolguei, morre o Zé do Prato, chega o Asa Branca, estourando, quebrando tudo. Aí eu tinha decidido para o rodeio. Não tem essas informações que a gente tem hoje. Aí de novo eu tô perdido. Aí morre aquilo que eu seguia, que era o Zé, e chega o Asa. Fazendo toda aquela evolução, tudo tal, e eu fiquei no meio. Então eu fiquei, nessa hora eu era mais um. Uau, peraí, que no próximo bloco nós vamos saber juntos qual foi o momento em que o Palito se encontrou de novo dentro da locução dos rodeios. Tá todo mundo dodói, os homão aí tá com lombo. Ô, parceiro, troteia, rapaz, tira o pé do chão. Sejam bem-vindos de volta ao Lendas. Hoje eu estou num bate-papo muito interessante e bacana com o locutor Palito. Ô Palito, nós já fizemos uma viagem no tempo aqui, de vai e volta Senhora. nos 70, 80, 90, e eu descobri tantas coisas que você já viveu que eu nem imaginava. Metade do couro meu ficou na Washington Luiz, de um lado do barranco. E a metade do outro ficou do outro lado do barranco aqui. Oh, meu Deus. De tanta história que tem. Ô, Tá Palito. doendo minhas costas já de contar esse trem. Mas isso é bom demais. No final, Gravamos 2 blocos já. 2. E eu já contei até aonde, vamos No ver. final do segundo bloco, você disse sobre a morte Do Fernando Mourão. do Fernando Mourão. Isso. E a chegada do Asa. quando morre o Fernando Mourão, aí rapidão, passou um ano, que eu não sabia para que rumo que eu tomava, que eu conheço o Afrânio Moro. Conheci o Afrânio Moro lá no Antônio Zanaga, em Americana, e ele estava despontado e me ajudou muito, bastante mesmo. E daí eu começo a ter uma empolgação tudo, no ano da frente, que foi janeiro de 92, morre o Zé do Prato. Vamos falar de referência. Aí eu fiquei que nem leitão capôs de seda, eu fiquei meio cuidão num canto, falei, pra onde que eu vou? Aí animei de ir, as coisas começam a andar, e foi, e esse pega pra capar de 92 pra frente. Então se a pessoa falar assim pra mim, Palito, quantos anos você tá no rodeio? Que eu vou considerar, que eu falei, não, agora o bico do avião já tá pra cima mesmo, ou ele vai subir ou vai cair. Foi de 92 pra cá. 31 Mas anos. você viu que eu vim mascando corrente lá de 86 Sim. até 92, sem decidir, sem saber. Essas linguagens que tinha umas estupidez, que isso, tinha uma coisa assim, ó. O cara convidava você para falar, e você ia bem baratinho para ele. Na hora que você melhorava o preço, ele falava, ó, você viu? Não tem quem lide. Aí eles ajeitavam um locutor bom e pagavam o preço que valia. Por isso que hoje eu vejo, até hoje, eu vejo uma moçada nova que fala, qual que é a resenha? Não tem a resenha. Para você ser locutor de rodeio, você tem que fazer a tua voz ser conhecida e você tem que criar o teu carimbo. Você tem que ser alguém conhecido. Você tem que saber o que você quer, porque toda essa banda da história, eu já dei um pulo para cá, já tô em cima do breto aqui, ó, dos rodeios de hoje. Toda essa pedação dessa história que nós contamos aí, hoje você olha para trás, eu escutei o Gleides contando aqui aquele dia que ele parava assim para continuar o assunto. Eu não paro, não. Eu sei certinho quem ajudou e quem atrapalhou, e tô nem aí. Tem muita gente aí que eu vou fazer assim, tem muitos caras que eu vou fazer assim, ó, tá, opa. Eu não paro para bater papo, não vale a pena. Graças a Deus que é pouco. É bem pouco.
tudo que eu escutei, tudo que eu aprendi, eu fui rebanhando a prosa. Tem muita gente que fala, nossa, você é um fenômeno, você é muito criativo. Não, eu tenho 59 anos, faz 59 anos que eu deito e acordo comigo todo dia. Se eu não tiver noção do que eu quero, para onde que eu vou, eu sou mais um que estou na face da terra. Nossa, mas como que você é autossuficiente? Graças a Deus, entendeu? Porque todo mundo quer ser, olha, eu sofri demais, ninguém me... Não, sofri, ralei, dei coisa, xinguei gente, tomei xingo, tomei porteirada pra cara, que eu sabia, só eu acreditava que eu ia chegar onde eu tô hoje. Ninguém mais. Isso eu garanto pra você. Ah, mas onde você tá? Eu tô no lugar que eu trabalho. Pra quem gosta de mim, eu ganho 10 vezes mais do que os meus inimigos imaginam, o dobro do que os meus amigos pensam. Ganho bem mais do que eu preciso e menos do que eu mereço. Entendeu? Dos meus inimigos que veio andando de viatura boa por aí afora, eu ganho 10 vezes mais do que eles pensam. Entendeu? Porque toda vez que você aparece chique, os caras, mas nego não vê que meu calendário é um velho e mói. Ô Evelyn, se não falhar nada esse ano, nós fechamos com 43 final de semana trabalhado. Bem. Um cara velho que nem eu, criança faz fila. Ah, se a internet chegar, você vai morrer de fome. Isso lá em 2007, na época do Orkut. O Lessauro trabalhava comigo, o Lessauro falou assim, ó, a hora que a internet chegar, o palito domina. Então eu não quero dominar a internet nenhuma. Acontece que as coisas que a gente fala, o povo tá cansado de mimimi, tá todo mundo melindroso, tá todo mundo dodói, os homão aí tá com long... Ô, parceiro, troteia, rapaz, tira o pé do chão. As coisas é o que é e acabou. Você tá entendendo? Outra coisa também que eu quero reverenciar, que o Silmar Colombo falou aqui, existe uma máfia muito burra da turma nossa, que eles fazem a concorrência para baixo, faz para cima. Não é querer ser o bichão. Faz certo, as comissões de rodeio precisa de gente que presta serviço. Graças a Deus que existe um presidente de festa, que existe os prefeitos, que existem grandes assessores de políticos bons, que a classe política às vezes você fala, ah, então ela tá meio manjada, mas a turma é boa, a turma é sacudida. O povo da cidade é sacudido. Os caras que fizeram festa há 40, 50 anos, quer fazer rodeio bom é com horário bom, é você chamar a rainha. Agora tem um punhado de boca mole que os caras, não, porque o mercado quer isso. O mercado precisa de gente inteligente. O mercado da comunicação é infinito. A sabedoria das pessoas é infinita. Tem um balaio de gente que não fala, mas o cara conhece, o cara sabe. São essas pessoas que dão o aval para nós ter essa credencial que eu tenho, tá aqui falando um trem desse num canal bom igual esse. Palito, sabe o que é mais interessante em uma época que eu tive a oportunidade de entrevistar? Porque até então eu não te conhecia o Palito, que todo mundo conhece, o grande locutor, mas eu não conhecia Você deu, eu vou falar numa linguagem de jornalista, e quando eu fiz, dia 23 de junho de 2020, eu fiz uma live dentro da casa do Ney Macedo. Ei, Ney Macedo, velho. Boa noite, Palito, tudo bem com você? Boa noite, tô bom, bonito, bem cuidado. Rapaz, mas você aparecer na internet, tá vendo? Ó? Não é bicho de 7 cabeças, ué? Mas conta onde eu tô. É, depois eu conto. E o Ney Macedo no Boca do Crocodilo, na terceira semana de maio de 2018, se eu fosse falar para alguém da minha história, eu pegava aquele texto do Ney Macedo e dava para alguém, falava, isso aqui é minha história. Ele contou a minha história, aquilo é quem gosta dos outros e tem noção que faz. Isso eu sou grato. Exatamente. E naquela entrevista eu perguntei assim para você se o Palito que nós víamos dentro da arena era um personagem. Você falou, não, isso aqui é quem eu sou. Então, no primeiro bloco você me contou que você estudou só até a terceira série, mas o Divino Donizete Lopes que eu estou conversando aqui é um cara extremamente inteligentíssimo. Que fala de A a Z, que tem um celular que não é de correr o dedo, mas está ligado em tudo que acontece na atualidade. Sabe conversar sobre tudo, tem datas na cabeça que talvez a gente precisa buscar no Google para saber e você sabe tudo de cor e salteado. Você é uma moça estudada, sabe? Eu gostei demais e o teu credencial aumentou comigo a hora que eu vi você fazendo uma reportagem na frente do Casper Libero, lá em São Paulo. É, mas foi bonito. Então tá bom, então vamos lá. Eu conheci tantas pessoas que não foi um dia na escola e dono de sabedoria.
mas muita sabedoria. Meu pai tinha pouca escola e meu pai falava assim, um homem tem que conhecer. Eu tô ficando emocionado com as coisas o HD meu tá. Vai E meu pai lembrando. falava assim, um homem tem que conhecer da enxada à embaixada. E eu aprendi já meio velho na minha vida que existem muitas coisas desnecessárias. Então é facinho, é só na linguagem religiosa eles falam separar o joio do trigo. Na outra linguagem fala separar o Deus do capeta, não sei o quê, tarará, o bom do ruim. Inteligência emocional, bom senso, que tira tudo aquilo que é desnecessário. Tempo é primeiro lugar é a saúde, que é o maior patrimônio do ser humano. É a saúde. O seu caboclo pode ter 1 bilhão na conta, se ele não tiver saúde, ele está ferrado. Saúde e discernimento para saber onde você está, para você aproveitar de tudo. Hoje em dia, ficou macio demais. Nós trocou aquela malona que não tinha nada dentro, tinha uma coberta, um espaço, mas nós andávamos de Mercedinha. Os companheiros meus tudo andando de caminhonetona, graças a Deus, tá todo mundo bem de vida. Hoje você faz um rodeio, você pode ficar o mês inteiro, e outro em tudo. Hoje você procurar um caboclo para trabalhar, é 200 cruzeiros por dia, livre da marmita. O tempo nosso era troco da marmita. Os trem nunca teve tão bom, nunca teve tanto carro novo, nunca teve tanta gente, todo mundo tá rico, principalmente dentro da internet. Tá todo mundo rico dentro da internet, tá bom. Beleza, e aonde que nós queremos chegar? Você administra a tua cabeça na hora que você dorme, na hora que você levanta? Que jeito que é a tua tocada? Aí entra o palito administrado pelo divino Dom Zé Lopes, que é o dono do palito, no caso, a minha pessoa, certo? Quando eu administro a minha comunicação, que eu consigo 50 e mais 1, é o que eu preciso. Se tiver 100 pessoas, eu agradar 49, se fosse na eleição, eu perco a eleição, né? No rodeio. 50 e mais 1, eu tenho a maioria, é o que eu preciso. Eu nunca trabalhei, principalmente depois que saiu as redes sociais, eu nunca quis agradar todo mundo. Quem falou? Eu trabalho mostrando aquilo que é do meu conhecimento para as pessoas que se identificam. Eu fico surpreendido, tem muita gente que fala, olha, eu sigo você na internet. E aí o cara acha que eu conheço ele, ele chega perto de mim. Todo mundo de perto é muito bom, muito bonito, muito feio ou muito ruim. Entendeu? Então, quando o caboclo chega perto de mim, às vezes eu tenho que atender 5 ou 6 pessoas. Tem gente que não fica legal. Fala, sabe assim? Eu não quero agradar todo mundo. Quem falou que eu quero? Eu quero falar rodeio, eu quero tocar minhas modas, eu quero fazer com que as pessoas que estão me ouvindo sintam-se amparadas por aquele argumento que montar em boi e cavalo para peão é um serviço difícil, para o tropeiro é caro, para toda a equipe técnica, cada um faz a parte dele, mas o ouvido da pessoa que leva ela em algum lugar, música, uma fala que leva uma emoção, entendeu? Então, tudo isso aí constrói a minha comunicação. Então, vamos lá. Se você pegar durante o ano todo, muda o nome da cidade, muda o nome da festa, eu vou mudar uma ou outra palavra. Tá entendendo? Que eu vou dar sequência no meu trabalho. Por exemplo, estou narrando um rodeio no Paraná, eu tenho um tipo de argumento, uma levada. Eu venho no Triângulo Mineiro, eu tenho uma outra, se eu vou no Goiás, se eu volto aqui para São Paulo, mas a pegada é a mesma, a toada é a mesma, o estilo é o mesmo. Eu mudo um conversê ali, eu faço um trecetê ali, e aí... Como é que eu tô roncando muito bagaço, tô não? Tá excelente. E é com toda essa maneira de se adaptar em todos os lugares que Palito se tornou essa grande referência na locução. Nós vamos agora para o nosso último intervalo comercial e daqui a pouquinho nós estaremos de volta para o último bloco do Lendas. Você vai saber da turma aguentar, né? Você vai saber muito mais sobre a vida do Palito, a irreverência que ele tem aí talvez no seu modo de vestir, mas que estilo único, hein? Eu te espero daqui a pouquinho. Beijar as flores que eu tô beijando hoje, tinha que abraçar os espinhos que eu já abracei. Sejam bem-vindos de volta ao Lendas. Esse é o nosso último bloco, onde nós temos a grande satisfação de receber por aqui o locutor Palito. Palito, a imponência que você coloca na sua locução é muito bonita.
tudo que você fala é carregado da nossa cultura sertaneja. E isso faz com que eu enxergue os meus avós ali, sabe? Vivos, assistindo aquilo. E é tão bonito a gente lembrar da nossa essência, e isso é algo que você carrega de ponta a ponta. Gostoso. Ué, o dia que você falar alguma coisa que a pessoa não como é que fala? É besteira. Eu falo alguma coisa para a pessoa ter uma reação, né? Então, a reação é aquilo que eu falei. A comunicação, ela tem, né? Que move a gente. Que nem nos 2 primeiros blocos aqui, lembrando de família, desde querer chorar, a gente emociona. Elocução. Você sabe que eu narro o rodeio assistindo a montaria, né? Já te contei isso ou não? Já contou. Eu assisto a montaria. Inventaram nos bastidores da vida aí que eu sou locutor de cotidiano. Não, eu sou locutor de rodeio. Certo? Isso aí a galera sabe. A turma positiva aí sabe disso aí. Eu sou locutor de rodeio. Deixa eu só fazer um parêntese. Salvo engano, eu vi você narrador em Aparecido do Taboado. Taboado e Santópolis do HPI e Paulo de Faria. E foi assim, eu sempre te vi no Cutiano. Pelo menos as gratas lembranças que eu tenho de grandes montarias era você no Cutiano. E quando eu te vi no touro em Taboado, nossa, mas foi bonito demais. Palito, Oi. você apaixonou de novo? Eu sim, ela não, tá longe daqui. O Wesley de Oliveira abriu a porteira, vai embora daqui de Aparecida, bate palma, ergue a mão, bate palma, ergue a mão, bate palma, jogou em cima da mão, olha a classe, ele pode ser o grande campeão. Ele chamou o Barão Vermelho. Ele é o Wesley de Oliveira da Silva aqui do Taboado. Boiada da Vilela. Montar em boi e cavalo é difícil demais. Você transmitir, né? Aquela emoção. Quem tá assistindo. E ter coragem de falar o proseado nosso e ter coragem de tocar as modas que nós toca. Entendeu? Então, tudo isso aí tem dado certo. É o cardápio que eu achei. Ô, Palito, você busca umas modas antiga, diferente, referência nacional da nossa cultura sertaneja. Sim. Simbora, RT Alô, minha gente amiga, olha nós aqui de novo. Alô, minha gente amiga. A potência sonora é pro Brasil inteiro. Como é que eles falam? Será? Eu sou construção desse mesmo barro, né? Eu sou desse barro aí, eu vim de lá do tempo. Esses dias atrás eu entrevistei o Dominguinho de Fartura para nós colocar uma matéria dele lá na traia nossa lá. Isso aqui depois o Chuchu coloca tudo, viu? A turma fica vendo. Quanto couro de boi que foi desmanchado para virar laço, quantos encerros de tropa de muladeiro Brasil afora, quantos canzi que quebrou, quantos tamoeiro que roncou, cocão velho nessas estradas aqui do Brasil, para nós chegar hoje aqui. Agora vem um bonitão que nem nós hoje, com o celular na mão e mata tudo. Não. Enquanto Deus me der vida e saúde e eu não perder a vontade de fazer, eu vou fazer desse jeito. E tô ficando bom nisso, hein? Cada rodeio que eu vou. Vai ficando melhor. A turma, como é? Que novidade que é esse ano? Novidade? Baúzão, velho. 30 anos atrás, eu escuto um proseado meu dos 30 anos atrás aí. Eu falo, parece que eu tô gostando desse menino. Eu vou voltar lá nele e eu pego umas lereias. Esses dias eu escutei uma prosa minha de 2003. 15 minutos num áudio. Assim. Falei, rapaz do céu, que é isso, gente? Eu preciso escutar umas 3 vezes o Cavaco, meu amigo lá de Arthur Nogueira, que tem essa gravação. E aí eu escuto o Tinido da Moda. Foi 15 minutos de locução, 3 montados. Então deu 5, rodeio de touro. Nesse aí eu falei, acho que 8, 9 versinhos. Porque o que é? A turma fala, locutor não falava. Tudo tem que ter um tema. Tem que ter um tema. Então eu não saio por aí, eu não sou aqueles caboclo versador, que é o cara que... Mas tudo dá uma rima, tudo dá um verso, mas tudo tem que estar na hora certa, no batido certo. Então vamos lá. Ô Evelyn, eu nunca pilotei avião, mas eu já andei de avião. Um avião levanta de São Paulo para descer em São José do Rio Preto, ele tem que ter um plano de voo, uma comunicação emocionante para quem quer saber a receita, que se é que existe receita. A minha locução, ela tem um plano. Eu saio lá do meu quarto 4 horas da tarde, vou lá no quarto do Chuchu, das conversas. Aí eu tô com um plano de moda na cabeça, fui fazer uma caminhada cedo. Aí ele bate uma moda que eu lembrei e já muda o plano tudo. Aí vamos supor que eu vou falar 10 montarias, eu separo 30 modas para tocar. Outro dia eu escutei o Adriano do Vara, aqui, nosso querido Vaquinha, falando muito, ele valoriza muito isso aí.
E aí fala assim, viu, tá precisando deixar tocar mais, vamos encurtar. Então, tem um eito, às vezes a gente tem que ter uma dificuldade de colocar alguma coisa, trazer, colocar, né? Alguma coisa nas playlists da vida aí. Talvez dá certo passar um final de semana, repetir pouca coisa, porque tem muita coisa boa que dá pra tocar sempre. Como é triste a gente ver o amor quando vai embora. Como é triste a gente ver que o amor... Saudade que é que nem arame farpado no mar gozar. Você não vê, mas você dá de peito, acaba com o couro da gente, tudo toca gaiteiro. Como é triste a gente ver que o amor tá indo embora. Então, comunicação engloba nisso aí. A comunicação, a transmissão, detalhe. Se vai acertar ou não, nós vê depois. Mas os números não mentem. Não. Os números, pra mim, pelo menos, eles têm sido positivos. Ô Palito, algo que é carimbo marcado nas suas apresentações são as pequenas falas. Palito, fala blá blá isso. blá. Palito, Oi. fala o bababá. Quando eu falo tchau, eu não falo blá, blá, blá. Isso aí, os rádios AM de primeiro, todo mundo tinha. Os caras tinham, tanto é que você pode ouvir aí que todo mundo tá tendo um menininho. Só que o nosso é espontâneo. Eu tenho, esse guri existe, é o Luquinha. Quem gravou isso aí foi o Lessauro e o Silvinho Soldeira, quando eles trabalhavam comigo. Esse guri tinha de 2 para 3 anos, ele gostava demais deles ali. E eu falava umas prosas, porque naquele tempo o recurso era pouco, não tinha velocidade do computador ainda. Era tudo meio que na fita, meio que no MD. E aí... Quando ele chama o blá blá blá, então é que ele Isso. queria ouvir uma prosa. Isso. Palito, fala blá 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 blá, quer dizer o quê? Eu tô quebrando o gelo. Como aquela voz é muito natural, espontânea, do jeito que ele falou, aquilo gruda na cabeça da piazada. Então as crianças gostam demais. Aí você vê, eu sou um velho, e tem criança demais rodeado de nós. Aí eu fico todo garboso, porque se as crianças querem bem eu, nem que o pai não gostar, vai ter que levar pra me escutar e pra me ver. Ô Palito, agora garboso você fica mesmo quando coloca umas camisas de uns tecidos diferentes. Eu ia fazer essa homenagem hoje aqui ao meu público, mas... Tá? Ô Palito, hoje você tá praticamente a paisana. Eu tô paisano, né? Mas hoje eu ia colocar aí as camisonas de retaião do jeito que eu gosto, mas tá entreverando uns trem de um povo arrumar umas roupas pra nós, e aquelas coisas, é começo de temporada, é começo do ano, e eu resolvi vir meio sóbrio, entendeu? Porque falar o tanto que eu falo, falar os trem que eu falo, ter coragem de falar o que eu falei aqui hoje, nome de gente, se eu vim com aquela roupa minha lá, meu Deus do céu. Bom, Aí, a pena no chapéu e a bota no pé já tá fazendo jus ao a nome. bota, pode falar do Reizinho? Pode, fica à vontade. Reizinho bota lá que é o que manda pra nós. E manda pra um monte de gente no mundo, manda bota pro mundo inteiro. Mas bom mesmo, ele tá aí na cantoria. Reizinho bota, o Donizete tá pra lá, a turma toda. E as roupas de retaião aí eu saio na cidade, que nem, por exemplo, tava lá em Mococa semana passada, saio andando na rua e vou batendo. Achei um pano diferente, eu compro, ligo pra costureira. E acho que também eu não vim aqui, porque ela não me atendeu. Ela sabe quem que é e tal, e acho que deve estar ocupado com alguma coisa. Mas é uma forma da gente homenagear as pessoas também. Com certeza. Entendeu? Aí um cara que usa uma botina que nem eu uso, que usa uma pena dessa do chapéu, que fala blá, blá, blá. Se ninguém botar reparo, eu posso dar um tiro no ouvido e voltar para Minas Gerais. Ô Palito, agora a TV Rodeio em si fez uma captura sua em Barretos com uma bota muito diferente. Isso aí depois vocês põem naqueles gominhos lá? A gente coloca. Ah, pode pôr. Tem um monte, tem um monte. Rapaz, com uma bota dessa e um bilhete premiado da loteria, Cê Las viu? Vegas fica Beleza. pequena pra você, Boiadeiro. Essa bota, meu amigo Reizinho, lá da Botas Reizinho, lá de Bitura de Minas, e eu fiz ela dessa cor em homenagem ao Cavaleiro das Américas, meu grande amigo Felipe, que foi pra Patagônia. Essa bota aqui é uma mistura de gelo, do mar, do céu, do ar e de baba de lesma. Que Ô Palito, tinha que ter um Lendas 2.0 pra gente falar mais sobre a sua história, mas o nosso tempo Eu já tô tá falando aqui, mais ó. do que aqueles que vende a pomada do peixe elétrico, Ó, né? Você mas já essa viu? prosa foi boa demais, Palito. Como é bom a gente conseguir conhecer as raízes das personalidades que nós encontramos aqui. E você, mais que ninguém sabe, o Evelyn. quanto você contribuiu pro sucesso do rodeio também, sendo um profissional tão dedicado. Obrigado. Quero agradecer do Ney Macedo aos filhos dele, às noras, às netas, a você, a todo mundo que trabalha nessa casa. Agradecer o respeito que vocês têm pelo rodeio brasileiro, que nem o Vaquinha falou lá no início, né? A TV do Cowboy Brasileiro. Eu vejo os arquivos de vocês, quanto trem bom. E agora, em menos de 15 dias, eu boto minha carona aqui pra turma ver. Isso aqui é
assim, tá na moda eles falar gratidão, mas muito obrigado mesmo, que eu sei aonde que vai chegar isso aqui, e a maneira que vai chegar, e o jeito que as pessoas vão ver. Quem gosta de mim vai se sentir de alma lavada. E aqueles caras que já, né, que assim, ó, é meio torto, aí eles vão chorar de achar bom. gostar mais ainda. Mas tá bom demais, tá bom demais. Palito, se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora e talvez até se inspira na sua história de vida, na sua jornada, qual seria esse conselho? Como é que é mesmo? Eu ia falar pro caboclo que pra chegar para beijar as flores que eu tô beijando hoje, tinha que abraçar os espinhos que eu já abracei. Meio que resumindo, nossa, ele é durão, não. Senão, se eu for ficar falando coisas eloquentes e bonitas aqui, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Você beijar a flor que eu tô beijando hoje, vai abraçar os espinheiros que eu abracei aí pra trás aí. E tá macio, moçada, e tá bom, e graças a Deus vai continuar. Agradecer os profissionais que me rodeiam, principalmente o Chuchu, e a todos que me apoiam, e a turma boa que tá por aí. Quem gosta de nós, muito obrigado. E quem não gosta, 1 milhão de muito obrigado, que aguentar um cara chato durante 4 dias de rodeio, 1 hora falando aqui no Lendas, não é fácil não, né? Não é fácil não. Palito, muito obrigada Eu que agradeço, pela sua muito participação. obrigado. Uma grande satisfação receber você aqui e poder deixar a sua história eternizada Toda no vez Lendas. que você passar por lá, você pode perguntar, que quando eu tô aqui eu não falo blá, blá, blá. É isso aí, valeu Palitão. Um abraço. Conhecemos juntos aqui no Lendas a história do Palito. Continuem ligadinhos na programação do BRTV Max e na próxima semana eu volto com um novo convidado.